Vamos lá. O Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, capítulo 3, Entendimento, é o final do capítulo, né? Capítulo 4, Numa Cidade Estranha, 15 de janeiro de 2022. Os créditos. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Fazer a leitura da mensagem inicial. Ana, você pode ler para a gente, Ana? Dá para ler? Posso sim. Por favor. Capítulo 131, Homens e Anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Segunda carta a Pedro, capítulo 2, versículo 11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sendo sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias uma para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez lhes corrompe as atividades dos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Deu uma congelada, Ana. Oi? Deu uma congelada aí. Lê de novo, exceção feita. Exceção feita. De novo. Congelou de novo. A prova de situações ásperas em que o Peraí, esforço... volta lá, Ana, porque congelou. Exceção feita. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhe não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas nesse sentido têm, por vezes, secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica dos espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadece das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublime, de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Emmanuel. Vamos fazer a prece agora? Sim. Eu vou pedir alguém para fazer a prece, tá? Ivete, pode fazer a nossa prece, Ivete? Momentinho.
Posso sim. Tá bom. Deus nosso Pai, Jesus amado Mestre, nosso amigo incondicional de todos os momentos. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade valiosa em nossas vidas, nesses momentos, Senhor, de tantas situações que vários amigos, irmãos passam. Mas já sabemos, Senhor Jesus, que elas são necessárias para o nosso conhecimento e para a nossa elevação espiritual. No atendimento às leis de Deus, à vontade de nosso Pai. Agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo, importantíssimo para todos nós, que estamos mais uma vez, Senhor Mestre, pertinho de Ti, pertinho dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor Mestre amado, a nos mantermos ligados a Ti, constantemente, ao Teu coração amoroso. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que foram citados, por todos aqueles que se encontram em situação de rua, Mestre amado, pedindo um pedaço de pão, uma moeda, um sorriso, uma oração. Que as bênçãos desse momento, Senhor, cheguem a todos eles, levando lenitivo esperança às suas aflições, às suas dores. Que tenhamos, Mestre amado, uma reunião conforme a Tua vontade misericordiosa, Senhor, que é o melhor para todos nós. Graças a Deus. Tá bom. Pode comentar agora, Ana, por favor. Essa página, ela continua sendo atual, né? Porque a gente continua nessa coisa de falar mal, né? De crítica, né? E eu não sei por que a gente ainda se encontra nessa situação, mas a gente faz muito isso, né? E a gente viu bem isso, né? No momento em que houve essa mudança política, né? Em que as pessoas deixaram até de se falar, famílias romperam, né? Laços, amigos, e porque a gente não aceita, né? A ideia do outro, né? A diferença, e a gente coloca sempre o nosso orgulho à frente, né? Então a gente está sempre nessa posição. Mas ele aqui está falando que a gente tem ajuda espiritual o tempo todo, né? Que nós estamos sempre cercados de bons espíritos, iluminados, generosos, né? E se a gente ficasse mais atento a nos aproximarmos desses espíritos, com certeza nós íamos sair dessa condição, né, de difamar os outros, de envenenar, e até através a gente não falar, mas pensar que as nossas ideias e pensamentos vão para o outro, né? E como ele fala aqui, né, guerras silenciosas, né? E que duram, né? Que a gente desencarna, vai e volta e continua, né, fazendo a mesma coisa, sintonizando, né, com nossos pensamentos, com essas desavenças, né? Mas eu coloco muito isso, é nosso orgulho, né? Que está à frente de tudo. É isso. Tá bom. Vou pedir para Valdívia, pode fazer um comentário para a gente? Ela não está aí? Tá. Pode fazer, Valdívia? A gente está pedindo para duas pessoas fazerem o comentário da mensagem. Dessa Posso sim fazer o comentário sobre a página? É sobre a mensagem.
que trata da Epístola de Pedro, segunda Epístola de Pedro. Né? Entendi. Então, é isso mesmo, de uma maneira geral, que a Ana falou, né? Quer dizer, como nós devemos prestar atenção, principalmente nos nossos pensamentos. De repente, hoje, talvez nem tanto pelas palavras, porque como estamos mais sozinhos, né? Eu, pelo menos, estou, mas os nossos pensamentos. Então, que a gente não tem que estar trazendo à baila pensamentos propícios para os outros, sim, mas principalmente para nós. Então, eu acho, pelo menos tenho pego para mim, como uma oportunidade de ter bons pensamentos, fazer boas leituras, ver coisas agradáveis, que nos remetem realmente à natureza, que nós possamos pensar tudo aquilo de bom que nós recebemos, que a gente não fique guardando e querendo saber e mergulhando nas coisas que ainda, né, de errado que acontecem. Mas pensemos nas boas, porque tem muitas coisas boas. Como nós temos visto, pelo menos ultimamente, as pessoas se juntando para ajudar esses nossos irmãos que estão sendo, de alguma forma, atingidos, né, pelas chuvas, pelas coisas que vêm. Então, como as pessoas estão saindo de dentro de si para fazer isso. Então, pensemos nisso. E que, como falou, essas guerras silenciosas que nós trazemos dentro de nós, elas duram muitas vezes séculos, que a gente encarna, desencarna, com aquilo preso dentro de nós. Então, aproveitemos para nos libertarmos. Nós que temos, com a graça de Deus, o conhecimento da doutrina espírita, e esses espíritos amigos nos trazem, através de tantas mensagens, de livros, e até de intuições, o que é melhor para nós. Então, é realmente nessa página o que eu vejo. Pensemos nisso. Estamos com a faca e o queijo na mão, só depende da gente. Tá bom. Obrigado, Valdir. Nada? Obrigada a você. Vamos agora para o estudo do Libertação. Estamos lá no final, né? Esse pedacinho aqui. Rúvio pronunciou algumas frases com compromisso. Deixa eu pedir aqui. Sandra, pode ler para a gente, Sandra? Saída. Pode ler para a gente, Sandra? O microfone está fechado. Nessa parte amarela, né? Isso. Eu vou ler da tela, porque... Gúbio pronunciou algumas frases de compromisso fraterno. Trabalharíamos sem descanso. Desvelar-nos-íamos pela execução das ordens afetuosas. A singular entrevista terminou entre preces de gratidão ao Eterno Pai. Findo aquele culto vivo de amor imortal, despedimo-nos da família cristã que ali se congregava. Cá fora, a noite se fizera mais bela.
A lua reinava num trono azul macio, constelado de estrelas luzentes. Flores inúmeras saudavam-nos com perfume inebriante. Ergui para o instrutor os olhos repletos de indagações, mas Gúbio, afagando-me os ombros, delicadamente murmurou: repousa a mente e não perguntes agora. Amanhã seguiremos na direção da tarefa nova, que nos exigirá muita prudência e compreensão fraternal. E convence-te de que o serviço nos esclarecerá com a sua linguagem viva. É isso aí. Você quer destacar algum ponto aí? Eu quero destacar que eles ainda estavam assim, se preparando para o início da tarefa, né, que iam desempenhar, e que eu me lembrei aqui da Amélia Rodrigues descrevendo o ambiente, né? A lua, né? As estrelas, né? E que o André quis perguntar alguma coisa, mas o Gúbio disse a ele para aproveitar aquele momento, né? Que seria talvez um dos últimos momentos de calmaria que eles tivessem, né? Antes de começar a tarefa. Então, para que ele aproveitasse, acalmasse a mente, aproveitasse aquele momento e que a tarefa seria esclarecida ao longo, né, da prática. É isso aí. É interessante, né, que eles estão num ambiente assim muito agradável, né? Uma condição assim excepcional, belíssimo, tranquilo. Iriam partir para uma tarefa que ia exigir muita coisa deles, né? Mas a alegria deles, a felicidade deles estava em poder ajudar as pessoas que estão lá embaixo, tá? Tá bom. Vamos então entrar no capítulo 4. Eu vou pedir ao André para ler para a gente. Pode ser, André? Pode sim. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Capítulo 4, Numa cidade estranha. No dia imediato, pusemo-nos em marcha. Respondendo-nos às arguições afetuosas, o instrutor informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Técnico em missões dessa natureza, afirmou que nos admitira no trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores, especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Tá bom. Vamos comentar esse trecho aí? Tem umas coisas interessantes, né? Eles se Destaca aí. Eles se colocam a caminho, né, dessa cidade estranha e aí, o Gubo já deixa claro para eles que vão ser só alguns dias de ausência. Um ponto interessante é que o André Luiz já coloca que, além desse encargo particular, que pelo que eu me lembro é a questão do Gregório, eles fariam algumas atividades secundárias de auxílio, que lá na frente a gente percebe quais são. E é interessante esse ponto que durante essas atividades a gente percebe também que o Google ele tem total condição de realizar esse trabalho todo sozinho. E é exatamente o que o André Luiz diz, né? Técnico em missões dessa natureza, ele admitiu que ele poderia fazer esse trabalho sozinho, mas pela essa confiança que ele tinha no André e no Eloy, ele admitiu eles como também porque eles estavam precisando formar mais cooperadores
nesse tipo de serviço, que é justamente auxiliar esses irmãos que estão em trevas, né? Então, eles, como o André Luiz diz, eles atravessam várias regiões, passam por vários postos de socorro, até chegar nesse vasto domínio de sombra, né? Inclusive a luz do sol era diferenciada, né? Tá bom. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Uma coisa que eu só, antes de começar, ele diz que esse livro está relatando experiência de alguns dias. Nós estamos há mais de um ano refletindo sobre isso, né? Mas vamos lá. Vê aí, quem quer comentar alguma coisa que chamou a atenção? Achei interessante a sensibilidade dele de formar novos trabalhadores na área dele, né? Ele podia fazer tudo sozinho. É. É um exemplo para nós, né? Quem mais quer colocar alguma coisa? Também, Vanderlei, isso que o Valmir falou, dependendo do estado em que o André Luiz e o Eloy estivessem dentro de alguma atividade, eles poderiam até atrapalhar, né? Não estou dizendo que é o caso durante o livro, né? Mas o fato do Google recebê-los, mesmo eles não tendo experiência, de repente seria mais fácil para o Google ir sozinho para cumprir essa grande tarefa, mas ele mesmo assim os recebe, né? Porque em algum ponto, diante dessas dificuldades todas que a gente vê durante a atividade dele depois, eles poderiam até atrapalhar, né? Dependendo da condição deles, né? É isso mesmo. O Valmir levantou uma questão assim, interessante para nós, né? Que é a formação de novos cooperadores. Agora, a gente observa. Posso falar? Pode falar. Mas ele cita uma coisa importante também, que ele tinha confiança naquele grupo. É exatamente isso. Isso quer dizer que você não forma trabalhadores sem ter pré-requisitos, né? Você tem que... não poderia pegar qualquer um para fazer essa tarefa, né? Então, na nossa formação de novos cooperadores, trazendo para a nossa experiência, a gente não pode pensar que nós vamos formar novos colaboradores, cooperadores, colocando-os em determinadas tarefas para as quais eles não têm os requisitos mínimos. Então, a formação, às vezes as pessoas pensam, não, vamos fazer um treinamento que a gente forma trabalhadores. Eu acho que a gente precisa ter ter uma percepção maior das condições da pessoa para fazer o trabalho. Que a pessoa pode dizer, não, mas a gente tem que dar oportunidade para as pessoas. Isso, tem que dar oportunidade. Mas você tem que ver, dependendo da atividade, que oportunidades você vai dar. Se a pessoa está madura para começar aquilo. Pronta, ela não vai estar, como eles não estão. Mas tem que ter um amadurecimento que indica a possibilidade de fazer isso, né? Senão o trabalho vai por água abaixo. Então, veja só, ele tem confiança neles. Se ele não tivesse confiança neles, e, a necessidade de formação de novos cooperadores vai sempre existir. Mas se ele não tivesse confiança neles, ele não levaria para essa tarefa. Então, a pessoa que está numa atividade, ela tem que ter, ela vai,
A gente pode e muitas vezes a gente erra na avaliação da pessoa. Mas a gente tem que levar em consideração a maturidade da pessoa para aquele trabalho. Pode falar, quem levantou a mão aí? Sou eu, Vanderlei. Oi, Eu Sara. estou com a câmera fechada, porque senão toda hora eu caio. Eu Tá bom. também achei o seguinte aqui, técnico em missões dessa natureza. Quer dizer, quem está à frente, existe também uma especialização e um preparo do preparador de novos trabalhadores, né? Que deve também conter uma ciência, eu estou querendo dizer. Isso aí tem uma ciência, não é do nada. Ele não preparou esses trabalhadores falando, agora vocês vão. O tempo todo a gente vê que ele está junto, está à frente do trabalho, está coordenando, está orientando. É um trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, né? Não, mas não só pela confiança que nós depositamos, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores. Ele já tinha condição de desenvolver sozinho, mas se o Cristo fez isso com os apóstolos, o trabalho do progresso da humanidade se dá o tempo todo favorecendo o progresso coletivo de todos, né? A gente fica pensando, Deus quer que a gente se desenvolva. A gente outro dia estava conversando sobre isso, não sei se eu vou me lembrar do livro dos Espíritos. Os Espíritos, quando Kardec faz pergunta, eles falam, que você... Já dissemos isso, eles fazem pergunta, Kardec faz pergunta e às vezes as respostas são fazendo pensar. A doutrina é por si só fazendo pensar, para se desenvolver, eu acho que formar novos pensadores, acho que o movimento da vida parece que é esse, mas em nenhum momento Deus nos desampara. Assim, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas eu fico achando que todo o trabalho que prepara novos cooperadores, que é da vida, que é da natureza, a gente vai ver, tem alguém à frente, não abandona, né? Tem alguém atrás, como Jesus está como nosso modelo e guia, né? Guia e modelo. A gente observa o seguinte, essa capacidade que o Gubbio tem, ela não foi desenvolvida numa sala de aula, num treinamento de um mês, um dia, assim, como se fosse uma técnica de como fazer. A gente observa que é uma experiência vivida. E é o que o André Luiz e o Eloy vão desenvolver nessa experiência. Eles não vão chegar à condição do Gubbio. Eles vão avançar um pouco na experiência deles. A gente observa, que a gente já leu o livro todo, né? A gente observa que a experiência do Gubbio, ela é o que ele diz lá em cima, né? Que eles vão precisar de muita prudência. Prudência a gente não aprende numa sala de aula. Isso é um desenvolvimento do espírito, né? Senão ele não tem condição de fazer o trabalho. Então, é importante a gente observar que a capacidade do Gubbio não é um treinamento assim como a gente ouve aqui na Terra. O pessoal, no movimento espírita mesmo, se fala muito em capacitação. Fala muito. Como se fosse você aprender uma técnica de fazer uma coisa. Existem coisas que vão por esse caminho, mas não o trabalho todo não. Você tanto é que hoje tem essa ideia do jovem. Eu tenho até a resistência de lembrar a palavra, né?
Protagonista. É como se você pega e bota ele para fazer. Então o pessoal reclama. Você só dá para o jovem carregar a mesa, carregar a cadeira, fazer isso, fazer aquilo, aquilo tudo. A gente não está advogando isso aí. Mas você pegar um jovem inexperiente e botar numa tarefa que ele não tem condição, às vezes nem adulto tem, né? Você, por exemplo, colocar uma pessoa para fazer atendimento fraterno. Você tem que ver as condições da pessoa, né? Então tem que ter uma maturidade, tem que ter uma série de requisitos, conhecimento doutrinário para não orientar errado, né? Eu estava vendo outro dia, no estudo que ele estava fazendo lá para São Paulo, um rapaz de lá, do grupo lá, eram vários grupos lá da região que o Valteno trabalha, ele dizendo que foi ele e a noiva dele foram para... Bom, deixa eu... Não está gravando, eu não vou falar. Não. Às vezes a pessoa coloca orientações que não são adequadas. Então, isso daí requer o quê? Você coloca a pessoa no trabalho junto com alguém que esteja experiente. E a pessoa deve ir aprendendo com aquilo ali. E desenvolvendo e fazendo o esforço da sua renovação íntima, né? Então, isso daí é importante para a gente. Então, essa ideia de fazer protagonista, você botar nas posições de destaque. Ou em posições que, às vezes, a pessoa não está madura para exercer. Então, Geraldo Campbell, Né? o contrário. Então, isso é a gente tem que ter bom senso. Às vezes, na ânsia de você aumentar uma equipe de trabalhadores, você mete os pés pelas mãos. Uma equipe de trabalhadores, por exemplo, numa casa espírita, você não desenvolve da noite para o dia. Isso leva anos. Então, hoje nós estamos com uma equipe de trabalhadores muito grande. Mas isso começou com pouca gente, né, Valmir? Devagarinho, com base no conhecimento doutrinário, foi. E hoje a gente tem uma equipe muito boa. Temos vários evangelizadores em cada ciclo, né? Agora, você não dá a oportunidade aleatoriamente. E se a pessoa não desempenha bem ali, você tem que retirar a pessoa. Mas é melhor você pensar bem antes, avaliar bem, porque é traumático quando você tira uma pessoa do trabalho, né? E às vezes erra ainda, né, Mano? E erra, lógico. Nossa avaliação, às vezes, não é perfeita. Ou, às vezes, a pessoa está bem. De repente, a pessoa balança, né? Fazer o quê? Não é a mesma pessoa. Principalmente na área da juventude, que a pessoa está se formando em termos de ideias, de valores e tudo mais. Então, acho que esse aspecto aí foi interessante a gente abordar. Legal, hein? Eu entendi essa coisa da ciência aí, de realmente, então, essa experiência que o Guber adquiriu não foi em curso, foi com a vivência no trabalho do bem, né? E ouvindo palestras, nós estamos aqui, quando a gente lê esse livro, estuda, a gente desenvolve uma experiência. A gente está aproveitando a experiência do outro, então nós estamos assimilando e nós vamos tentar aplicar isso no que nós vamos fazer, né? Ele fala, né, lá em cima que o serviço nos esclarecerá com a sua linguagem viva. Quer dizer, ali que vai... O aprendizado está tudo ali no trabalho, né? Achei também que o Gruber, ele não falou nada, mas ele já tinha organizado a missão dele, né? Ele fala que ia ser poucos dias e que ia ter outros trabalhos secundários. Quer dizer, ele já tinha... Já estava na mente dele o trabalho todo, né? Com certeza.
As indagações do André Luiz, elas seriam respondidas ao longo do tempo lá, durante a atividade. O André Luiz ia perguntar, como é que vai ser? Nós vamos ir aonde? Não, você vai ver, vai com calma, né? A aflição. Mas o André Luiz, ele faz um trabalho bom, a Vera que diz, né? Que ele nos representa. Ele faz as perguntas que nós gostaríamos de fazer, né? Muito bom. Não teve mais nada que vocês chamaram a atenção, não? Eu tenho um negócio que me chamou a atenção aqui. Vanderlei, eu Oi. Gustavo, Diga. eu percebi que tem um planejamento, né? E o mundo espiritual, o trabalho sério, não faz improviso, né? Você terminou? Ah. Terminei. Você vê que o planejamento não é apenas o planejamento dessa viagem deles ali, não. Quer dizer, o planejamento e a execução do planejamento vem sendo desenvolvida há séculos pela Matilde, até que ela recebe a autorização das esferas superiores, porque o momento chegou. Então, muitas experiências foram acontecendo que geraram o amadurecimento do Gregório, né? Não é uma coisa assim, agora vamos fazer isso. Não, a coisa vem gradativamente. Mas tem uma questão aqui que ele fala assim, após a travessia de várias regiões, aí está entre aspas, em descida. O que vocês entenderam com esse em descida? Entre aspas. É descida vibratória, né? Ele está trazendo para nós uma visão de que essa descida não é geográfica. É como se... É uma alteração na ambiência, né? Quer dizer, eles estão atravessando várias regiões em descida. Quer dizer, eles estão entrando em faixas vibratórias. A gente não entende muito bem isso, não. A nossa visão, quando ele fala isso, a gente pensa que estão lá como se fosse uma montanha. Estão lá no alto da montanha, aí começaram a descer. E a turma que está ali nessa região não tem forças físicas para subir essa montanha. Eles estão descendo. Mas não é isso. Não é uma descida geográfica de uma montanha para baixo. De repente, isso pode ser de fora para dentro de alguma coisa, né? A gente só vai ter o entendimento melhor disso quando nós estivermos no mundo espiritual, com a visão diferente de lá, né? Então, eles estão descendo vibratoriamente, né? As regiões, elas se caracterizam por vibrações diferentes. Agora, existem pontos de limites, né? Quer dizer que na outra reunião, ela falou assim das locais de saída. Ela disse que ia encontrar com eles nos locais, né, de saída. Campos de saída. Campos de saída. Quer dizer, ali seriam limites vibratórios, que elas não são estanques, né? Os mundos, as esferas não são estanques, elas têm um ponto em que se torna mais elevado e vai subindo, né?
como se fossem portais, né? Eu não sei o que é portal, não. Portal, para mim, é uma porta ampla, né? Mas nos filmes coloca isso aí, mas não sei se confunde ou ajuda. Mas é vibratório, não é uma coisa assim. Mas isso aí, mas acho que é interessante para a gente começar a trabalhar, não ter essa visão de que desceu fisicamente. Porque quando eles relatam para a gente, passa a impressão para nós de que estão descendo geograficamente. A gente tem que entender isso aí. O Vanderlei, lá no Mensageiros, o Aniceto fazendo aquele estudo lá também, que foi só uma semana e deram uns 50 capítulos do livro, né? Eles também passam por isso, vendo E no nosso lar, aquilo que a Sônia fez esse estudo lá na Mocidade, falando das fronteiras, né? Na época da guerra, eles anunciam para que cuidassem das fronteiras no mundo espiritual, alerta ao nosso lar. Quer dizer, a gente tem uma série de informações de André Luiz que elas se entrelaçam, né? Nessa questão de várias regiões, e ora o vasto domínio das sombras, ora opostos instituições socorristas como o Campo da Paz, lá no Mensageiros. Agora, essa cidade, eu acho que até que eu já fiz essa pergunta no ano passado. Numa cidade estranha não tem nada a ver com a cidade estranha que o Chico conta, né? É que são várias cidades estranhas, né? O que não falta é cidade estranha lá nessa região espiritual, né? Tem de todo tipo, né? Aquela foi encerrada, né? Ele vai abordar uma coisa dessa daí. Então tá legal, né? Eu acho difícil da gente explicar e da gente. É difícil de explicar porque é difícil da gente entender. É que os nossos parâmetros, né, a nossa visão, é de ter 3 dimensões, né? A gente tem essa visão, mas as coisas mudam. Você vê o seguinte, que por isso daí, a colônia Nosso Lar, ela está nessa esfera porque ela é sustentada vibratoriamente nessas esferas pelas pessoas que vivem lá. Vamos fazer um exercício. Se a gente pegar o pessoal dessa cidade estranha, vocês vão sair daqui, vamos botar vocês lá em Nosso Lar. Dá um jeito. Pega o pessoal de Nosso Lar, bota na cidade estranha. O que vai acontecer? Nosso Lar vai descer vibratoriamente e a cidade estranha vai subir vibratoriamente. Porque as pessoas é que estão dando a dimensão vibratória da instituição, né? Então, você vê lá, quando houve a guerra, o governador começou a fazer um trabalho para combater o medo. Porque o medo faria um trabalho de descida vibratória da colônia Nosso Lar. Então, as coisas são dinâmicas. Vamos trazer isso para a nossa experiência. Nós estamos numa casa espírita, na crosta terrestre. Fisicamente, geograficamente, nós estamos ali, na rua Verna de Magalhães, 96. Agora, vibratoriamente, nós podemos estar numa esfera mais elevada, se mantivermos as condições elevadas do nosso trabalho, do entendimento entre nós, né? do esforço de renovação de cada um, né? Se de repente surge alguma coisa que abale a instituição, as pessoas, você vê que o importante são as pessoas. A gente mas os espíritos estão protegendo. Estão protegendo.
mas eles não fazem a parte que nos compete. O amparo deles é um amparo que corresponde ao esforço que nós estamos fazendo. Senão, seria uma ideia assim de que nós somos privilegiados. Eles estão amparando a gente porque eles gostam da gente, só por isso. A casa do lado, a casa, o vizinho que mora ali, não tem isso porque os espíritos não gostam dele. É um privilégio. Não é. Ali é um esforço para elevação. E isso aí isso é dinâmico. A casa é estática, fisicamente. Mais ou menos, né? Com o tempo ela vai desmoronando, né, fisicamente. Nós estamos lá com os problemas desse, né? Mas ela é mais estática do que dinâmica. Agora, a casa espiritual, ela é dinâmica, não é estática. Ela cresce ou diminui. Tanto que os espíritos falam que a dimensão da casa, em termos espirituais, é muito mais ampla do que aquilo ali, né? Só que nessa parte espiritual não pega fogo. A parte física pode pegar fogo, né? Vanderlei, Então, eu sim. estou pensando aqui que esse nível vibratório depende de cada um de nós. Mas a direção, a nossa direção da casa espírita, ou melhor, as decisões da direção da casa espírita podem facilitar ou dificultar essa vibração. Eu me lembrei, lá em nosso lar, quando eles mudam o governador muda, né? E eles cortam a comunicação, porque estabelecem, se eu não me engano, uma alimentação através da respiração. Eu entendo que tudo isso tem o objetivo, como você disse, de levantar espiritualmente a colônia, né? Que, se eu não me engano, era um mero departamento do umbral, como o André, alguém disse lá, né? Contou a história. Você vê como é importante o trabalho das mentes que estão na direção da casa, né? Você tem razão. Agora, se a direção da casa está bem sintonizada e os trabalhadores não querem, ou seja, a responsabilidade é de todos. Quer dizer, a ambiência da casa ela é feita pelos encarnados, pelo pensamento dos encarnados e pelo pensamento dos desencarnados. Os espíritos superiores que orientam uma casa, eles procuram inspirar as pessoas no trabalho. Tanto os trabalhadores, porque a direção também é trabalhador, né? Os dirigentes de uma casa, eles não são uma categoria à parte, eles fazem parte do grupo de trabalhadores. E tem a responsabilidade da direção, que é compartilhada e tudo, né? Então, se nós assimilarmos os conhecimentos, nós podemos elevar o nosso padrão, não só assimilando os conhecimentos, mas fortalecendo isso. Tem uma passagem lá do André Luiz, num livro aí, que ele conta da mulher, a médium, que é casada com outro trabalhador, e ela começa a ser envolvida pelas entidades obsessoras. E começa a ter ciúme do marido. Eles botam ideia na cabeça dela. Ela faz o estudo perfeito na reunião, mas está obsidiada. O André Luiz fala para o dirigente, por que não avisa, não dá um jeito de falar com ela que ela está errada? Fala assim, mas nós vamos falar aquilo que ela está falando. Entendeu?
Então a gente tem que deixar para que ela acorde. Então, a ação espiritual contra um trabalho, ela vai procurar envolver, atingir esse relacionamento entre as pessoas, para que haja uma cisão. Você divide para dominar. Você cria situações, cria embaraços, e aí dificulta a manutenção. E isso tudo é permitido porque nós temos que crescer. Isso nós temos que enxergar. Não são os espíritos que têm que chegar para a gente e dizer, olha, você está falando mal do outro, a mensagem de hoje. Você está falando mal, você está... aquele tititi. Eles não precisam dizer isso para a gente. Eles já disseram. Então, o estudo é importante porque deve servir para acordar a gente. Não é isso? Bom, mas vamos andando. Então, a gente está trazendo assim, essa experiência para a nossa vida, né, no grupo espírita. Muito bom. Gustavo, você pode continuar aí? Posso. A claridade solar jazia diferenciada, terminamos ali, né? Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta, e os galhos, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crostavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Segue aí. Acredito, teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam, se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia, Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender à curiosidade improfícua. Muito bom. Tá bom. Vamos... O que foi? Para aí? Para aí, vamos conversar sobre isso aí. É impressionante o aspecto exterior daquela região, que certamente é reflexo do mundo íntimo dos espíritos que povoam essa região. De acordo com o relato dele, parece que eu já vi algo semelhante. Ou em algumas reminiscências, muito possível por eu ter passado por aí, outras que a gente vê em filmes, né? Parece até que algumas pessoas, durante o sono, fazem essas viagens e escrevem a respeito, fazem filmes, né? E outra coisa que me chamou a atenção, Wanderley, é que são espíritos, a equipe está sentindo dificuldade com o mundo exterior, porque eu entendo que ainda são espíritos que sofrem influência da matéria, né? Eu fico imaginando que se Jesus descesse até aí, ele não sentiria essas coisas, impossibilitar a volitação e outras coisas. E, no final, ele fala uma coisa bem interessante. Eles tinham um propósito, eles têm um objetivo, um planejamento. Pelo que o André Luiz diz,
ele se sentiu... eu não sei se ele fala em ajudar ou em perguntar o que estava acontecendo, né? Mas o Gúbio chama a atenção que eles tinham um objetivo, que não era o de ajudar aquelas pessoas, bem, parecem espíritos, né, que estão ali num pântano, num charco, se eu não me engano, né? Gemendo, gemendo, isso mesmo, gemidos tipicamente humanos, porque ele não atende curiosidade improfícua, sem utilidade, né? Aí, agora relendo aqui, eu não sei se o André está querendo ajudar realmente ou ir lá examinar, ver o que é. Por isso que ele chama de curiosidade improfícua. Terminei. Quem quer comentar aí? É muito legal, né, esse texto, né? Muito. Quem quer fazer algum comentário, destacar alguma coisa? Eu só acho que isso é o verdadeiro inferno, né? Quer dizer, o inferno que está dentro da gente, que a gente cria. Aquela coisa que Leon Denis fala, que o pensamento é o abismo ou o edifício, né? Uma coisa assim, ele faz uma série de comparações. Eu acho que o mundo espiritual, essas regiões espirituais, como o Gustavo disse, vão ser criações mentais do nosso mundo íntimo. Interessante isso, né? Uma coisa, até a vegetação, as aves, tudo um pouco sinistro, né? Quer dizer, regiões de sofrimento, interessante isso, porque a gente fica pensando assim, Jesus é o caminho dessa humanidade se iluminar, da humanidade se dirigir para o bem, não se entregar mais. A gente fica imaginando da humanidade encarnada, dos povos, das nações. Imagina que tem muitas regiões que fazem parte da Terra, né? Essa região espiritual também é alvo do Cristo de iluminação, né? Quem mais? Pode falar. Quando ele fala a volitação fácil se tornar impossível, impossível para eles também? Será? É isso que ele está falando? É para eles. Também, né? Mais ou menos. Eu fiquei assim meio Isso na aí verdade. é para o André Luiz e para o Eloy. É que lá no outro livro, né? Em que o Aniceto vai com o André Luiz e com... Qual é o nome do outro? Esqueci o nome dele. Eles vão descendo. André Luiz diz que chega uma hora que eles não conseguem volitar. Aí o Aniceto diz... Aniceto, né? Mistura o Clarenço... É o Aniceto. Diz que a partir dali eles vão andar. Aí o André Luiz fala que aquilo era para ele e o outro rapaz, o outro espírito. Ele acreditava que o Aniceto poderia volitar tranquilamente. Então, é muito possível que o Gúbio pudesse volitar, mas para os dois ali, André Luiz e o Eloy, não dava para fazer. Né? Tá certo? Isso aí é... Legal. Agora, a gente lembra que a gente vai juntando os livros, né? Quando o André Luiz ficar assustado com a ambiência nos mensageiros que eles estão vivendo, o Aniceto diz que eles estão entrando
na região que já tem a influência dos habitantes da crosta terrestre. Quer dizer, esse ambiente aí não é só do pessoal desencarnado que está ali, eu acredito, em função dessa informação do Aniceto. Mas é também a exteriorização das vibrações da humanidade terrena, encarnada. Tá? Ou seja, o umbral já está aqui, né? Ela faz uma referência lá que esse grupo de espíritos atua fortemente na influenciação das pessoas encarnadas. Perturba muita gente. Então, existe uma vinculação ali. Então, veja só, eu acho que a colocação do Gustavo foi muito boa. E isso aí, a gente tem que reavivar essa ideia. Ali não é um lugar de sofrimento, porque Deus fez um lugar de sofrimento para as pessoas sofrerem. Ali é um lugar de sofrimento porque as pessoas estão sintonizadas com ideias muito ruins, com sentimentos de culpa, que não acaba você dizer assim, não estou sentindo, não sinto nada. Não, até quem não sente culpa porque está anestesiado, está emitindo uma vibração ruim, né? Então, isso daí é o resultado da vibração das pessoas que estão ali, dos espíritos que estão ali, e também os reflexos das vivências da Terra, que joga para ali também. Então, isso causa o quê? É um fumo cinzento. Quer dizer, quando você joga coisas inferiores na ambiência, você impede a entrada da luz do céu, do sol, né? Fumo cinzento, a claridade solar jazia diferenciada, quer dizer, ela estava diferente, amenizada. Eu estava lendo hoje aqui a informação que no ano 453, por aí, houve uma escuridão total na Terra por 18 meses. E o pessoal não sabia, tem várias informações. O pessoal não sabia dizer por que razão, se tinha sido um cometa que caiu, um asteroide que caiu e que gerou uma fumaça, se foi um vulcão, não consegue dizer isso. Deixa eu ver se eu localizo só o ano aqui. O espaço era bem reduzido para eles, né? Na Europa só, né? Não, pegou a Europa, a Ásia, por vários lugares. Não sei se eu vou achar. Não podiam falar que não tinha sido descoberto. Né? E agora caiu um meteoro lá em Minas, né, também, né? Bom, então o resultado é o seguinte: você jogou matéria, vibrações pesadas, materiais, você impede a luminosidade, né? Por isso que essa região é sombria, porque as pessoas, embora elas tenham a luz latente dentro delas, elas não conseguem exteriorizar isso, né? Porque não desenvolve. Por isso que Jesus falou, brilha a vossa luz, né? Então a gente tem que, ainda mais na Terra, na experiência terrena, nós temos que fazer força, porque existem coisas com as quais nós temos afinidade pelo passado, né? Então, vamos lá. E isso se reflete na própria natureza. A gente observa, por exemplo, uma família que as pessoas são todas desregradas, o que acontece? Dentro de casa fica uma confusão danada. Ninguém faz nada, ninguém não suja, estraga,
aquela coisa estranha, né? Então, as pessoas vão, o estado de alma das pessoas vai se refletindo no ambiente em que elas estão vivendo. Aí ele fala dos charcos, né? Você observa que, bom, ele vai falar isso depois, que há espíritos que são às vezes retirados dessas regiões e colocados em ambientes melhores, mas eles voltam, porque eles querem aquilo ali, né? Porque eles desejam, né? E essa questão aqui também é importante, né? Eles vão para uma tarefa, eles não podem se desviar da tarefa, do objetivo deles, porque as necessidades são infinitas. Se você for parar para atender todas as necessidades, você não faz nada. Então, eles estão com um objetivo traçado. E dentro desse objetivo, eles não podem ficar vagando, né? Tá bom. Vou pedir para a Salete continuar. Pode continuar, Salete? Posso sim. Então, lembrando a selva escura. Isso. Lembrando a selva escura, aqui Alighieri. Alighieri é o Dante Alighieri, da Divina Comédia. É o Dante, né? Da Divina Comédia. Lembrando a selva escura, a que Alighieri se reporta no imortal poema, eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Lot transformada simbolicamente em estátua de sal? E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos da lama? Criaturas que houvessem vivido na terra, que recordávamos, ou doentes desconhecidos para nós? De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes, incapazes. Falavam em alta voz, em português. Falta que deu uma caída. Uma picotada. Parte de indiferentes. Indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença. Falávamos em alta voz. Falavam. Verdade. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Avançando. Tá bom, vamos por aí. Vamos até aí. Ele está descrevendo lá, ele está fazendo, o André Luiz está fazendo reflexões, né? Está comparando o que o Dante Alighieri descreveu lá da visita dele ao inferno, né? Não é inferno que ele fala, não, é inferno de Dante, as regiões lá ruins. E como ele fala, ele trazia o coração premido de interrogativas inquietantes. As perguntas eram se aquelas árvores estranhas, se elas seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor. Aí cita a mulher de Lot.
que era transformada simbolicamente em estátua de sal, né? E as corujas diferentes, elas seriam homens desencarnados como um tremendo castigo da forma. E está perguntando, né? Ele não está dizendo que é, não. Não, são interrogativas que ele está se fazendo, né? E aqui quem chorava nesses vales extensos de lama? Será que seriam criaturas que houvessem vivido na Terra que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós? E aí ele também cita esse último parágrafo lido, que é interessante, que de quando em quando grupos hostis de entidades espirituais defrontavam, desequilibrados, né? Indiferentes, incapazes de registrar a presença deles. E esses grupos falavam em alta voz, em português degradado, não sei se mais inteligível, não sei se degradado se são essas gírias ou palavras chulas, né? Palavrões, e o gargalhadas, deploráveis condições de ignorância. Quer dizer, esse português degradado, eu não sei se é o português falado errado. Os gírias. É o português ruim. E gargalhadas, deploráveis condições de ignorância. E se apresentavam em trajes bizonhos. Interessante que trajes seriam, né? E conduziam apetrechos de lutar e ferir, como se fossem hordas, tribos, né? Com aspecto, características de não primitivo, mas características rudes, né? Um grupo grosseiro, de modo grosseiro. É isso. Tá legal. Quem quer comentar mais? Aí. Parece a descrição de cenário de filme de terror, né? A impressão que me dá é que o André Luiz está com o pescoço na parte de trás todo arrepiado, cabelo levantado, né? Essa forma de falar, ela não é diferente de comunidades que a gente vê que eles falam um dialeto que a gente não entende, né? É uma forma muito vulgar que eles falam. Aí eu me reportei a isso agora. É mesmo, Ana. Eu acho que não só a forma de falar, tudo que ele descreveu ali. São tribos, né? São bem diferentes. Mas o que mais que vocês destacam aí? Você viu, o André Luiz está surpreso com isso, né? Isso ele está só descrevendo, imagina isso aí ao vivo. Então não podia mandar qualquer um para essa tarefa, né? Agora, esses grupos hostis, o que vocês analisam do estado de alma deles? Eles estão infelizes? Eu acho que eles nem tomam conhecimento, né? Desse tipo de se é feliz. Eu acho que não. É um imbróglio, né? Uma coisa que é todo mundo uma coisa só, que eu acho que não tem. Eles não conseguem fazer essa diferenciação, né? Essa é a impressão que me dá. O que vocês acham? Tem uma frase: quem chorava nos vales extensos de lama não está muito satisfeito assim. Tem um pessoal que tá reclamando, né? Os que estavam na lama estavam pedindo socorro, né? Agora, esse grupo aí, armado,
Eles passam a ideia de que não estão satisfeitos. Vanderlei, felizes eles estão porque eles não estão seguindo a lei de Deus. E aí a gente vai lá ao encontro da questão lá, né? Do Livro dos Espíritos. Se afasta da lei, você está infeliz. Mas eles mesmos não me parece que se sintam infelizes. Porque, pelo que relata ali, né, eles estão engargalhados, tal, enfim. Então, eles talvez não se percebam até o estado de infelicidade que eles se encontram. Mas felizes eles não estão porque eles não estão seguindo a lei de Deus. Mas o estado íntimo deles aí, pelo menos que mostra, não me pareceu estar com eles já se achando infelizes, não. Mas eles acham que estão felizes. Sim. Né? Você acha? Igual a muita gente na Terra, né? Quando é que o pessoal se sente feliz? Quando está fazendo o que tem vontade de fazer. Né? Felizes e não incomodados. São infelizes, mas ainda não se incomodam, né? Diga aí, Sônia. Interessante que tá vendo, eu estou vendo isso aí, me veio a lembrança, uma vez que ocorreu, a gente estava lá no Boa Nova, em que houve aquela queda do avião próximo. Você lembra disso? Nós estávamos lá? Lembro. E a gente sentiu uma queda de vibração ali. Parece que foi caiu uma queda de vibração no próprio ambiente, aquilo todo cal lá. E foi interessante que eu estava eu estava chegando no Boa Nova ainda, né? E eu encontrei um grupo, assim, de pessoas, e me lembrou esse grupo aí, que eu estava falando. E aqueles caras falando aquela situação toda, e depois, logo em seguida, a gente ficou sabendo que eles tacaram fogo no ônibus. Mas quando eles passavam, a gente sentia, sabe, uma coisa, eu não estava sabendo o que estava acontecendo, mas eu senti uma coisa, uma vibração, e eles passando assim, todos muito felizes, conversando, não sei o que, sei lá, e esse grupo jogou fogo lá. Então, às vezes, a gente vê que esses grupos de espíritos, né, eles devem se imiscuir junto aos encarnados, né, para cometer esses atos deploráveis, essas situações difíceis aí. Eu não me lembro no Boa Nova de ter passado por uma experiência mais difícil assim do que foi aquela, em termos de vibração. E a gente estava lá na casa, todos nós lá, naquele canto lá, e eu me lembrei um pouco isso aí, sabe? Daqueles caras passando, foi tão estranho que eu senti, e eles andando, parecia uma horda mesmo, né? Depois eles tacaram o ônibus ali e fecharam, né, o morro, bloquearam tudo. Um pouco disso, não é? Agora, eu estou pegando aqui o ponto que eles se acham felizes. Então, há pessoas aqui na Terra que não fazem a vontade de Deus, fazem a sua vontade. Se a gente perguntar a elas se elas estão felizes, estão felizes. Entendeu? Elas não são felizes, mas elas acham que são felizes, porque estão fazendo o que querem. Né? Acho que Vanderlei, Oi. Me fez lembrar dessa história do Pedro Flamengo. Ele fala, ele não está seguindo as leis de Deus. Ele não é nem metade desses espíritos aí desse lugar, mas ele estava também assim, sem produzir nada, mas ele falou que não era feliz. Porque ele não conseguia ter amigo. E as pessoas felizes, os espíritos mais equilibrados, se afastavam deles. Ele não era feliz. Eu acredito que esses aí também, eles tinham alguma... Não eram felizes, eles sabiam que não eram felizes, porque não é possível viver numa vida dessa e ser feliz. Você tem razão. Eles não são felizes. Isso que nós estamos de acordo. Agora, eu acho que eles acham que são felizes. É outra história.
É a mesma palavra, mas eles estão satisfeitos. Perguntar a eles, porque eles não estão reclamando, não estão gemendo, não pedindo ajuda, não estão fazendo nada. Estou satisfeito aqui. Não? Não. Tá certo? Acho que é interessante isso, que você entende também, a gente entende também, por que que as pessoas não mudam. Porque elas têm uma satisfação naquilo que estão. Estão contentes com o que faz, não? Isso, é isso aí. Acho que a pessoa nem percebe, né, Vanderlei? Hein? Eu acho que ela não se percebe infeliz porque ela está se complazendo naquela situação ali. É isso aí. Ali é compraz, então é interessante isso, né? Só quando você consegue se elevar um pouco, que depois você olha para trás, é que você vê, puxa, aquilo ali não era felicidade. Não dá para viver aquilo ali. Mas isso daí, a gente observa isso na vida terrena. As pessoas que vão, por exemplo, aquelas festividades terríveis, né? Que acontece de tudo, né? Aquelas festas, aquelas baladas ali, elas estão ali porque querem. Se não forem, elas ficam tristes. Elas vão, gostam daquilo, se arrebentam, então se sentem bem. Se tirar aquilo delas, é uma tristeza total, né? Então, é uma diferença. Primeiro, a pessoa se perceber, ela não sabe o que é. Tá O bom? que vai fazer com que essas pessoas percebam que elas não estão felizes? A dor? Deus é que sabe aí o caminho. Deus vai dar para elas a experiência que elas vão precisar, porque elas vão ter que caminhar para frente. Então, elas vão ter experiências que vão conduzi-las para isso. Vão reencarnar, né? Vão passar por situações que aqui elas estão mais liberadas ali, né? Acham que aquilo ali é o máximo. O Gregório achava que a vida dele era o máximo ali, mandando em todo mundo e coisa. Mas chegou uma hora que a natureza do espírito começa a cansar daquilo ali, né? Cansar daquilo. Por isso que tarefa do pai e mãe é missão, né? Para receber esses espíritos. Você vê aquele relato do lar da Dona Isabel. Estava a Dona Isabel, tinha as 3 filhas e um menino, adolescente. Ele não estava feliz. Você vê, né? É o tipo do lar que qualquer pessoa com certo esclarecimento adoraria estar ali. Ele não estava feliz. Né? Tem gente que você tem um bar e tem um grupo espírita. Eu vou para o bar. Porque no bar eu me sinto bem. No centro espírita, não dá. Vou dormir, dá sono, chato. Né? Então você tem que ter uma certa maturidade do senso moral. E essa maturidade requer experiência de vida, né? O pessoal vai chegar uma hora que ele começa a cansar daquilo, porque nós não fomos feitos para viver em bar, nós não fomos feitos para viver em balada, nós não fomos criados por Deus para tomar droga, nós fomos criados por Deus para amar, né? Então a gente tem que mas isso aí é a experiência de vida que vai dando, né? Tá certo? Bom, nós chegamos ao nosso horário. Vamos parar aqui, tá?
Semana que vem a gente continua a partir daqui. É muita coisa que apareceu aí, né? E o tempo voou. Passou muito rápido. Eu também acho que passou muito rápido. Acho que esse negócio aí dos trajes bizonhos que conduziu a petrechos de luta. Quer dizer, os trajes bizonhos, quer dizer, não eram coisas bonitas, né? A gente vê que até os aspectos de como a pessoa se apresenta mostra alguma coisa dela, né? A roupa bonita não significa mudança interna, mas quando você se apresenta de uma forma esquisita, você está mostrando alguma coisa de dentro de você, né? É isso aí. Então vamos encerrar. Eu vou pedir aqui.